qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? A coluna de hoje trata da importante celebração que ocorreu no último domingo do Dia Internacional da Mulher. Essa celebração levou milhares de mulheres à rua no Brasil, em muitas cidades, em muitas capitais, mas também pelo mundo afora, nas principais cidades do mundo, demonstrando que cresce entre as mulheres, mas eu diria que também entre muitos homens, a consciência de que as desigualdades de tratamento entre homens e mulheres, a violência que provoca a morte, especialmente o caso do feminicídio, para não falar das questões relativas a estupro, abuso sexual e a privação de direitos, precisam ser enfrentados. A celebração mostrou que esse é um tema extremamente quente e importante do funcionamento das sociedades e tem uma repercussão muito grande sobre o regime de liberdade que é próprio da democracia. Os dados e as estatísticas, principalmente do Fórum Nacional de Segurança Pública e do Núcleo de Estudos da Violência, são impressionantes. Mostram que a violência e a desigualdade predominam. Por exemplo, em 2019, houve 3.739 casos de homicídios dolosos de mulheres. É uma redução pequena de 14% em relação a 2018 ou em relação a 2017. Mas ainda assim, desse total, 1.314 casos são registros de feminicídios. Isso é definido como um crime quando o ato criminoso é motivado pelo fato da vítima ser mulher. É muito grave. Significa que morre ou é assassinada uma mulher a cada 7 horas, em média, no Brasil. É gravíssimo. Mas eu queria tratar, especialmente nessa coluna, da questão da participação política das mulheres, que é um tema diretamente ligado à qualidade da democracia. Olhando especialmente os resultados quanto à representação das mulheres no Congresso Nacional, nós verificamos que em 2018 foram eleitas 77 mulheres para a Câmara dos Deputados. Ou seja, cerca de 15% do total que compõe a Câmara dos Deputados são formados por mulheres, né? Esse resultado melhora em relação às eleições de 2014, ou seja, da legislatura anterior, quando a representação feminina foi menos de 10%, agora está em 15%. Mas ainda assim, o Brasil é um dos piores países, inclusive no contexto latino-americano, quando em vários países, especialmente a Argentina, mesmo o México, chegam a quase 30% a representação feminina, o dobro da representação no Brasil. Alguns anos atrás, eu fiz um estudo junto com uma aluna de iniciação científica, que agora se transformou numa pesquisadora brilhante, a Beatriz Rodrigues. Nós fizemos um estudo especialmente sobre essa situação da subrepresentação das mulheres. E quando nós fomos aprofundar a discussão do tema e a análise e a pesquisa sobre o tema, 3 questões mais importantes aparecem como limitadores da participação da mulher, consagrando essa situação de subrepresentação. Professor Moisés, quais seriam essas questões? Em primeiro lugar, a enorme dificuldade e obstáculos das estruturas partidárias para receber as candidaturas das mulheres. Há uma enorme resistência, mesmo com a lei estabelece 30% para cada gênero nas listas de candidatos, né? Em segundo lugar, além dessa dificuldade de aceitação pelos partidos, a questão do financiamento. Olhando os muitos casos, o financiamento que as mulheres recebem é sempre inferior ao dos homens. Em terceiro lugar, apareceu em pesquisa também o fator, por assim dizer, cultural. Preconceito em relação a valorizar a presença da mulher na política como uma coisa válida, importante, que pode trazer uma contribuição extraordinariamente importante. Acho que nós temos que nos dedicar cada vez mais a esse tema e enfrentar o tema desta desigualdade na política, na vida social, e especialmente enfrentar as questões relativas à violência que afeta as mulheres. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés.
Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. Tema de hoje: decisão estratégica do governo brasileiro. Embaixador, no xadrez da política externa, que decisão estratégica é esta que vai impactar os principais setores da economia do país? O governo brasileiro deverá tomar ainda este ano uma das mais importantes decisões do ponto de vista do nosso interesse. É uma divisão altamente estratégica, que vai influir na vida das pessoas, na vida do setor privado, da indústria especialmente. Trata-se da licitação sobre a utilização do 5G no Brasil. Isto é, a quinta geração da tecnologia da telefonia móvel, que evoluiu e tem que ser modificada e ampliada. Para se ter uma ideia da importância dessa decisão, uma consultoria internacional chamada Boston Consulting Group considera que 1% da penetração da banda larga no Brasil, o PIB brasileiro vai crescer 0,7%. O governo brasileiro já começou a regulamentação da licitação. A resolução da Anatel indica os critérios para essa licitação. Por que a sua importância e por que ela é estratégica? É importante porque vai ter um impacto sobre a economia brasileira a médio e longo prazo, com essa nova e abrangente tecnologia. Por que estratégica? Porque vai tornar as companhias mais competitivas, mais eficientes, e o que está em jogo é quem vai transferir essa tecnologia do 5G para o Brasil. Qual a companhia mais competitiva nesse setor? E aí reside a dificuldade. Trata-se de uma companhia chinesa, líder mundial no setor, chamada Huawei. Mais do que a Ericsson, que a Nokia e que companhias americanas, a Huawei é líder mundial. Os Estados Unidos, que disputam a hegemonia tecnológica com a China, estão fazendo pressão para que os países não aceitem essa tecnologia. Mas o Reino Unido, a Alemanha, a própria União Europeia tomaram a decisão, especialmente o Reino Unido e a Alemanha, nesses próximos dias, de permitir que a Huawei faça parte da licitação e participe desse esforço. Os Estados Unidos dizem que é uma questão de segurança, que os equipamentos da Huawei têm o que eles chamam de backdoor, que permita que a China tenha acesso a essas informações. A pressão sobre o Brasil começou em todos os níveis, já houve contato do governo americano, desde o presidente, do vice-presidente, do ministro da Ciência e Tecnologia, e não afasto a possibilidade de, no jantar do último sábado, perto da Flórida, o presidente Trump tenha voltado a se dirigir ao presidente Bolsonaro, insistindo para que o Brasil não aceite a tecnologia chinesa. A regulamentação feita pela Anatel até aqui não excluiu a tecnologia chinesa. E há declarações do presidente, do vice-presidente, do ministro da Ciência e Tecnologia, do Itamaraty, dizendo que vai ganhar a concorrência a equipe que apresentar o melhor preço e a melhor tecnologia. O dilema que se coloca para o Brasil é contrariar ou o interesse chinês ou o interesse dos Estados Unidos. Dentro do governo, há setores que defendem o adiamento para 2021 para evitar a tomada de decisão que vai satisfazer um ou outro. Defender o interesse nacional, contudo, é mais importante. E a licitação deveria ser mantida neste ano, não excluir nenhuma companhia, qualquer companhia possa se apresentar e que ganhe o que tiver melhor preço e a melhor tecnologia.
as empresas brasileiras defendem a utilização da tecnologia que eles têm utilizado, que é a tecnologia da Huawei. E o adiamento não vai resolver, porque o dilema vai continuar no ano que vem. E para o Brasil, quanto mais cedo se avançar a utilização dessa tecnologia, melhor. Eu sou Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e interesse nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Doutor Bartô e os doutores da saúde, com João Paulo Lotufo. Doutor João Paulo Lotufo, como está o sistema de saúde em relação ao coronavírus? Estamos preparados para essa epidemia? Veja, após atingirmos a cifra de 14 pacientes com coronavírus no Brasil, escutamos as nossas autoridades dizerem que o sistema de saúde do Brasil está preparado para mais esta epidemia. Nessa semana, uma de nossas pacientes do ambulatório antitabágico do HU me procurou após nossa reunião semanal, pois ela estava com derrame pleural há várias semanas, tendo que fazer uma punção para esvaziar o que popularmente chamam de água no pulmão. Ela estava na fila do SUS, na fila do CROSS, aguardando há várias semanas uma vaga para fazer uma broncoscopia para diagnosticar o seu problema. Esse é o dia a dia de quem tem um problema maior e precisa de agilidade para seu diagnóstico. Quando o indivíduo entra no sistema, até que o sistema anda, mas para entrar no sistema, há falta de vagas. Na última semana, quando eu saía do hospital, cruzei no corredor com essa senhora e sua família, e ela, com lágrimas nos olhos, me abraçou e agradeceu por resolver algo que o sistema de saúde deveria fazê-lo automaticamente. Como essa não é a minha área, eu sou pediatra, conversei com um colega cirurgião de tórax, daqueles ainda que têm prazer em exercer a profissão e resolver os problemas dos pacientes, e ela já foi internada, já fez uma biópsia e está aguardando o resultado. Na pediatria, que é a minha área, sabemos que é grande o número de postos de saúde sem pediatra, sabemos da dificuldade em se conseguir vaga em ambulatórios de especialidades, vagas em terapia intensiva em algumas épocas do ano. A pediatria não está acostumada em ter pacientes entubados nos pronto-socorros, como ocorre com a clínica médica em vários hospitais. Vê-se na TV toda hora corredores abarrotados de macas com pacientes aguardando vagas para internações ou cirurgias de urgência. Doutor Lotufo, e como resolver essa questão? Como é que podem dizer que o sistema de saúde está apto a frequentar epidemias se nem o básico está sendo atendido corretamente? Vão surgir leitos preparados para emergência, pois a mídia está noticiando o ainda surto de coronavírus e vão ficar em cima, mas esqueceram as falhas do nosso sistema de saúde que precisaria de uma vontade política forte para ser resolvido. O prefeito de São Paulo, que passa por problemas, fez o seu diagnóstico em 3 dias e iniciou o tratamento rapidamente de sua doença. Ele fez um movimento para se apressar o início de tratamento nessas situações, mas não são com palavras ou com leis que vamos acelerar o tratamento de pacientes submetidos a um vício, a uma dependência provocada pela indústria tabaqueira. Essa senhora que demorou meses para conseguir uma biópsia deverá ficar um tempo na fila de espera para iniciar uma quimio ou radioterapia, como ficou um outro paciente nosso de câncer de laringe, 8 meses para começar o tratamento e faleceu logo depois. Diz popularmente na medicina para o residente ou para o interno que ele tem que cavar uma vaga para encaminhar os pacientes graves. Isso deveria ser automático. As autoridades têm que se preocupar com o coronavírus, mas têm que resolver os outros problemas de saúde que, por enquanto, a meu ver, ainda são maiores do que esse que está chegando. O que eu digo para os tabagistas, para os maconhistas e outros usuários de drogas que nos procuram, é que se livrem de sua dependência o quanto antes para diminuir a chance de problemas consequentes das drogas. Você que está nas drogas ou tem um filho que está nas drogas, o CODAD, que é o Centro de Orientação e Dissuasão de Álcool e Outras Drogas, atende em grupo no HU todas as terças às 10h30 da manhã. É só chegar, que vamos conversar e tentar dissuadir você e seu parente do uso de drogas. Estamos lá para recebê-lo e orientá-lo como fazer para parar ou dissuadir quem está começando a usar drogas ou álcool, para que você não precise futuramente estar na fila de um tratamento de uma patologia pior. Um grande abraço a todos.
Eu sou Sandra Capomatti, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Doutor Bartô e os doutores da saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Olá, professor Alberto do Amaral. Professor, quais são os desafios da política externa brasileira atualmente? O novo governo assumiu com uma promessa explícita: retirar a ideologia do Ministério das Relações Exteriores, também conhecido como Itamaraty. Esta promessa, na verdade, é impossível de ser cumprida. Na verdade, o que o governo queria era substituir a ideologia antiga que vigorava no governo petista por uma nova ideologia. Por que é impossível retirar a ideologia da política externa? Porque a ideologia significa uma visão do mundo. E uma visão do mundo significa também uma hierarquia de valores. O que nós consideramos mais importante, o que nós consideramos menos importante. E essa hierarquia de valores existe para a política interna e existe para a política externa. E o governo substituiu uma determinada política externa ideológica por uma outra política externa ideológica, mas por uma política externa ideológica extremamente conservadora, que teve como característica fundamental o alinhamento automático com o governo Donald Trump. Essa é a linha que é fundamental que dirige a política externa brasileira hoje, uma política externa que não tem uma direção claramente definida, a não ser o alinhamento com o governo Trump. E essa política externa nos tem levado a um isolamento. Hoje, a Europa reluta muito em ratificar o acordo celebrado com o Mercosul. Vale lembrar que a Europa e o Mercosul celebraram um acordo de livre comércio. Nesse acordo de livre comércio, há uma desgravação tarifária aplicável a muitos produtos, mas esse acordo foi celebrado com a promessa de que o Brasil não saísse do Acordo de Paris, não abandonasse o Acordo de Paris sobre mudança do clima. E hoje existem muitos ruídos na relação entre o Brasil e vários países europeus, a França e a Alemanha. O Fundo Amazônia, que recebe recursos da Alemanha e da Noruega, hoje se encontra em crise. Esse país suspenderam os recursos para o Fundo Amazônico. Há várias críticas em relação à devastação recorde que existe hoje no Brasil na região amazônica. Há várias críticas em relação aos direitos humanos e à preservação da democracia no Brasil. Portanto, uma imagem deteriorada no Brasil, na Europa. Agora, professor, diante das eleições americanas que estão se aproximando, quais são as perspectivas da política externa brasileira? Vale lembrar alguns fatos importantes. O presidente do Brasil acaba de fazer uma visita aos Estados Unidos. Ainda se encontra em território norte-americano, deve retornar em breve ao Brasil. Se Donald Trump vencer as eleições, o alinhamento automático permanecerá. O Brasil celebrou um acordo militar com os Estados Unidos e o Itamaraty vende esse acordo militar como se fosse uma grande conquista. Não interessa ao Brasil ser um parceiro extra-OTAN. O Brasil é um país pacífico e não interessa ao Brasil ter envolvimento militar. Em segundo lugar, um acordo militar será um acordo de pequena dimensão, já que o governo norte-americano tem a característica de privilegiar a sua indústria interna e dificilmente a indústria de um outro país abastecerá em grande escala o mercado norte-americano e, sobretudo, os interesses do governo norte-americano. E, em terceiro lugar, o presidente Trump, se vencer as eleições, é um presidente protecionista e nacionalista que não fará um acordo com o Brasil para beneficiar o Brasil. Se um candidato democrata vencer as eleições, for ele, por exemplo, John Biden, o Brasil terá sérias dificuldades, porque John Biden é um candidato presidencial que se caracteriza pela defesa do Acordo de Paris e, portanto, combate à mudança climática, e Bernie Sanders é um crítico acerbo do governo brasileiro, o que coloca Bernie Sanders muito mais próximo da Argentina e do México do que do Brasil. Este foi o professor Alberto do Amaral, que conversou comigo, Márcia Vanza.
Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.